Permite, Pois ainda não. sobre esse assunto? Eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência para dois requerimentos que nós temos aprovados que julgo da maior importância. Na sessão passada, nós recebemos aqui três senhoras, bravas mulheres venezuelanas, que trouxeram aqui a realidade como ela é, da violação dos direitos humanos, da democracia e da liberdade de expressão, entre outras, na Venezuela, senhor presidente. Nós temos um requerimento aprovado aqui nessa comissão para que nós pudéssemos receber aqui organizações não governamentais de expressão internacional que estão acompanhando esses fatos. Eu me refiro à Organização das Nações Unidas. Human Rights. Eu me refiro a esse conjunto de entidades que trarão informações adicionais. São entidades que constroem em todo o mundo observações e análises relacionadas à conjuntura dos direitos humanos em todos os países. Nós temos um requerimento aprovado na comissão. Eu gostaria de consultar a Vossa Excelência que nós pudéssemos marcar essa audiência pública, porque nós não podemos nos acomodar, senhor presidente, diante do que está acontecendo na América do Sul, em especial na Venezuela. São organizações que se transformaram e se consolidaram como verdadeiros observatórios legítimos dessas questões, que são questões civilizatórias, né? Há uma outra questão, senhor presidente, que diz respeito à presença... Pois não, senhor presidente. Nós já entramos em contato, a Secretaria da Comissão já entrou em contato com o dirigente dessas três organizações citadas no requerimento aprovado por essa comissão e estamos agora ajustando a data que convenha a todos, para que eles possam comparecer. A Vossa Excelência. Mas há também uma outra resolução, na linha do que Vossa Excelência acabou de afirmar, em relação à vinda do chanceler Mauro Vieira. Essa mesma resolução que determina a presença aqui nessa comissão, do princípio do ano, não apenas de Sua Excelência o chanceler, mas também de Sua Excelência o ministro da Defesa. Nós estamos já no 5º mês do ano, nós tínhamos uma audiência pública para ouvir o ministro da Defesa com relação ao balanço do ano anterior e as perspectivas das atividades relacionadas à defesa, aos projetos e programas que são importantes. E eu queria insistir com Vossa Excelência que nós pudéssemos ultimar a presença aqui do ministro Jacques Wagner para que nós pudéssemos debater as questões que são relacionadas à defesa nacional, até porque essa comissão é como um avião com duas asas. Numa asa é a política externa, na outra asa é a política de defesa. E nós temos importantes programas que são tocados pela defesa, como é o caso do CISFRON, que tem sofrido contingenciamento de recursos, que tem sofrido postergação. Portanto, eu quero solicitar a Vossa Excelência que nós possamos fazer contato com o Ministério para que nós possamos ter a honra de receber aqui Sua Excelência o Ministro e nós possamos fazer o debate que é absolutamente pertinente e inadiável, até porque estamos elegendo como tema prioritário dessa comissão esse ano as políticas relacionadas à defesa nacional. Bem lembrado, senador Ferraz, essas duas asas andam meio desequilibradas, o senhor tem razão, e não é por culpa desta comissão. O ministro Mauro Vieira, tão logo foi eleita a mesa diretora da comissão, entrou em contato conosco. Eu estive com o ministro na companhia do senador Luiz Henrique, e ele se dispôs imediatamente a vir à comissão. Vossa Excelência lembram que foi uma das nossas primeiras audiências públicas, a vinda do ministro, essa com o ministro Mauro Vieira. Já o ministro Jacques Wagner demorou um pouco mais para se manifestar. Quando fixamos uma data, ele precisou cancelar em razão de uma agenda que tinha com a presidente da República, no estado da Bahia, mas já marcamos uma nova data que acontecerá, de uma audiência pública que acontecerá na próxima quinta-feira. Muito bem. O tema é muito oportuno, mesmo porque houve contingenciamentos draconianos no Ministério da Defesa e esse tema seguramente será abordado com muita ênfase por muitos dos nossos senadores da comissão.
Senhores senadores, eu quero fazer também uma comunicação, entre as comunicações da paróquia, a comunicação que recebi, a correspondência que recebi da Embaixada da França, informando sobre a 51ª edição da Feira de Aviação Le Bourget 2015, que será realizada em Paris no período de 15 a 21 de junho, que é, como todos sabem, um dos eventos aeronáuticos mais importantes do mundo, que reúne representantes da indústria aeronáutica e experts e tecnologia da aviação para difundir as últimas novidades do setor. A embaixada me pede que comunique aos senadores a realização dessa feira e afirma o embaixador que gostaria muito que houvesse a presença de senadores da nossa comissão nesse evento. Bem, dito isso, eu vou passar ao primeiro item da pauta. Presidente, pela ordem. Pois não. Só para fazer o registro, eu quero parabenizá-lo e a comissão pelo encontro com as esposas dos políticos venezuelanos que estão presos pelo presidente Maduro. Foi muito importante o depoimento que elas prestaram à Comissão de Relações Exteriores e que demonstra, efetivamente, como foi dito, que elas primeiro pedem que os seus maridos sejam liberados e pedem o apoio do Brasil nesse sentido. E querem que a mudança na Venezuela se faça pela forma pacífica, pelas eleições que acontecerão proximamente. Mas eu acho que tenho certeza que a Comissão de Relações Exteriores cumpriu o seu papel e o Senado Federal também, quando trouxe as esposas dos políticos venezuelanos que estão presos como presos políticos, sem nenhuma outra, nenhum outro dano causado lá. Não houve nada que justificasse a prisão, a não ser serem oposição ao governo que lá está instalado. Agradeço, Vossa Excelência. Lembrança? Senador Aloysio, eu acho que é oportuno nós fazermos uma reflexão, se Vossa Excelência me permite, em cima do que o senador Flecha acaba de dizer. Veja bem, eu estou no Senado há muitos anos e sempre, se há uma comissão da qual eu tenha participado ao longo de todos os meus mandatos, é a Comissão de Relações Exteriores. Sem deméritos anteriores, essa comissão começou a ter um protagonismo mais efetivo quando o senador Ferraço foi presidente. Naquela viagem que foi comentada e que deve ter criado alguns embaraços, a Sua Excelência, a Bolívia, naquela questão, isso. Ali, a Comissão de Relações Exteriores começou a ter um protagonismo diferenciado. Ela botou a cabeça do lado de fora, mostrou, eu existo e eu vou atuar. Começou aí de forma preeminente. E agora, nesse episódio da Venezuela, eu tive a oportunidade, há mais ou menos 8 anos atrás, 10 anos atrás, de receber o líder de oposição, acho que era o Capriles, no meu gabinete. Lá atrás, ele esteve comigo longamente, conversou, eu levei ao partido. Depois ele se distanciou. Eu tive notícia de que quem me visitou havia sido preso. E agora, nós estamos recebendo a visita, já é a segunda. A Corina veio aqui a essa comissão e, em seguida, agora a Mitzi e a Gomes, as três, a mãe da filha assassinada, que fez aquele depoimento candente, e as 2 esposas dos prefeitos.
que trazem depoimentos que têm que sensibilizar o Brasil, e se não sensibilizam, nós temos que atuar. E aquela minha intervenção, eu acho que tem que ter consequência, e ninguém melhor do que Vossa Excelência para tomar esse protagonismo. Se o que elas querem são eleições isentas, e a gente sente que na Venezuela há uma manifestação crescente de desagrado em relação a um governo que já acabou, é fazer com que as eleições aconteçam limpas, decentes, isentas. Então, a presença do Brasil, que é um país, queiram ou não queiram, líder nas Américas, e a Comissão de Relações Exteriores e a sua presidência pode desempenhar esse papel, é uma tarefa dura, evidente, vai envolver desconforto, algumas provocações, mas eu acho que aquilo que foi dito na reunião precisa acontecer. E não é só na eleição, antes, para marcar posição, para dizer nós estamos presentes. Se o governo do Brasil, 4 anos, presidente Aloysio, a OEA está há 4 anos sem representante, sem diplomata, sem embaixador, porque o Brasil fez uma opção pela Unasul, pelo bolivarianismo, porque a OEA manifestou-se contra a construção da usina Belo Monte. Aí o Brasil mandou buscar o embaixador de volta, não pagou mais a OEA, paga a Unasul. Então o bolivarianismo está em todas. Então, nós temos que reagir. Eu derivei para essa questão da OEA pelo fato de estar falando sobre a questão da Venezuela, que é a semente que irradia todo um espírito bolivarianismo, na minha opinião, inconveniente aos interesses do Brasil, que é um país muito além dessas questões, e que nós precisamos, com a presença de líder nas Américas, nós temos que desempenhar. Então, eu quero aqui apenas dar relevo àquilo que eu coloquei. A presença de Vossa Excelência na presidência da Comissão de Relações Exteriores precisará continuar esse protagonismo, que vai envolver um pouco de ousadia, coragem em alguns momentos, para se fazer presente na Venezuela em alguns momentos que não apenas o de observador de uma eleição, mas de pontuar posições para que eles se sintam encorajados, porque na medida em que eles sejam apoiados, como já o foram pela manifestação de Obama, do Rajoy, do próprio Papa Francisco, eles se sentem amparados e com disposição redobrada para lutar pela isenção política e mudança de um regime que, na minha opinião, não quero aqui falar de fora para dentro, já deu o que tinha que dar à Venezuela. De modo que a minha palavra de estímulo e de aplauso à iniciativa que Vossa Excelência vem de forma pertinaz desempenhando em contatos que sei que já fez no Peru, com Vargas Llosa, com líderes que têm respeitabilidade continental, para que a democracia esteja presente, na verdade, na Venezuela, em Cuba as coisas começam a evoluir, na própria Bolívia, enfim, no continente onde nós estamos situados e onde, queiramos ou não, nós temos o protagonismo da liderança assegurado pelo que nós significamos. Sobre essa questão da OEA, se Vossa Excelência me permitisse, eu gostaria de me manifestar. Posso também fazê-lo mais à frente. Eu preferia que Vossa Excelência o fizesse quando tivermos aqui a sabatina do embaixador que foi indicado pela Há uma questão preliminar que eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, que antecedesse a sabatina, mas posso fazê-lo mais à frente. Logo em seguida, senhor. Eu queria apenas comentar com o senador Aguipino e com os colegas da Comissão de Relações Exteriores o fato de que hoje noticiado no jornal Estado de São Paulo mais um atentado contra a liberdade de imprensa na Venezuela. Todos sabem que o jornal ABC da Espanha divulgou a notícia de que o presidente do Congresso bolivariano da Venezuela, o primeiro nome dele, se não me engano, é Deodado Cabello, seria um dos chefões do narcotráfico, envolvendo o narcotráfico na Venezuela. Essa revelação foi feita pelo ex-guarda-costa desse senhor. Uma notícia foi publicada no jornal espanhol, e essa notícia foi repercutida por 3 jornais venezuelanos. Pois bem, o jornal Estado de São Paulo traz hoje a notícia que os diretores destes jornais, que estão sendo processados pela Justiça
da Venezuela, que, como todos sabem, não é independente, estão agora proibidos de deixar o país. Como está proibido de deixar o país a deputada Corina Machado. É mais uma prova de que a Venezuela desrespeita flagrantemente, abertamente, as cláusulas democráticas que os países que aderentes ao Mercosul subscreveram. Então, esse tema vai ser, evidentemente, um tema forte no nosso debate com o ministro Mauro Vieira. Eu já tive a ocasião de conversar com o secretário-geral do Itamaraty, naquele dia da memorável reunião a que Vossa Excelência se refere, e assim como o senador Flecha, comentar e protestar contra o fato de que, ao mesmo tempo em que organizamos aqui uma audiência pública memorável, com a presença extraordinária de deputados, senadores dos mais diferentes partidos, inclusive na base do governo, o ministro de Relações Exteriores recebe no seu gabinete uma pessoa que se intitula Defensor del Pueblo da Venezuela, que é defensor das milícias bolivarianas que atacam as pessoas, que atacam os cidadãos que protestam contra o regime de Nicolás Maduro. Ao mesmo tempo em que o ministro recebia este personagem, essas três senhoras não foram recebidas pelo ministro. Foram bem recebidos, é bem verdade, por um alto funcionário do Itamaraty, mas o ministro não pôde recebê-las. Essa é que é a verdade, por determinações que seguramente ultrapassam que não coadunam com os valores humanistas que caracterizam o perfil do ministro Mauro Vieira. Agora, eu penso, meu prezado senador Agripino, que nós temos que insistir nesta linha de pressão, de denúncia, para que o governo brasileiro assuma uma posição, a posição que lhe cabe, a posição de liderança que lhe cabe na defesa dos direitos humanos, mesmo porque, segundo o artigo 4º, inciso 2º da Constituição Federal, a defesa dos direitos humanos é um dos princípios moduladores da política externa brasileira. Mais do que isso, senador Aloysio, produzir evidências. Produzir evidências. Eu acho que de ato em ato, de depoimento em depoimento, de visita em visita, a gente vai produzir evidências tão fortes que ficará difícil ao governo desconhecer essas evidências e se dobrar às evidências. Eu duvido que o ministro Mauro não tivesse no íntimo a vontade de receber as esposas do prefeito de Caracas e do prefeito de Cacoa, se não me engano. Duvido. Agora, é preciso que as evidências existam para que as pessoas se rendam a essas evidências. Então, cabe a nós esse papel.